Glória a Deus. Boa noite, igreja. Vou saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor? Amém ou amém? Vamos ficar em pé. Dá um abraço ao irmão que está do seu lado. Profetiza uma noite abençoada, uma noite de graça mesmo. Profetiza mesmo uma noite tremenda na presença de Deus, uma noite de restauração, uma noite de renovo, de consolo, uma noite que traga paz à alma, à mente, respostas. Encontro com o amado de nossa alma que qualifique nossa vida, que nos capacite para os momentos adversos dentro dos quais muitas vezes nos encontramos. Que seja uma noite de bênção na sua vida, no nome de Jesus. Vamos ao Salmo 119. Salmo 119 é o salmo no qual nós temos meditado todo início de culto de quarta-feira, desde janeiro, desde o início do ano. E sempre começando o nosso culto com uma palavra de sabedoria. A gente tem denominado gotinha de sabedoria. É uma palavra de 5 minutinhos, 10 minutinhos que nos capacita para o viver cotidiano, para a segunda, para a terça, para a quarta, para a quinta, para a sexta, para o cotidiano da vida, né? Para o dia a dia. Muitas vezes nós nos prendemos à palavra para as batalhas espirituais, para o sobrenatural, para o fenomenológico, e a gente se esquece que na nossa vida tem uma bendita de uma segunda-feira, não é? Tem um dia em que as contas vencem, a gente tem que pagar, tem um dia em que o ônibus atrasa, tem um dia em que o chefe acordou de mau humor, resolveu descarregar em cima da gente. Tem um dia em que não tem dinheiro para pagar a conta. Tem um dia em que os filhos desobedecem. Tem um dia que a esposa não entende, o marido está bravo. Tem um dia que é um dia como outro qualquer, que muitas vezes, dentro do qual nós não sabemos nos portar e às vezes somos vencidos por ele. E essa gotinha de sabedoria é sempre para a nossa vida cotidiana. Hoje nós vamos lá no versículo 64. Essa palavra foi tremenda e vai ser na sua vida também. Me abençoou muitíssimo nesta tarde, embora ela seja muito clara e óbvia. Versículo de número 64 do capítulo 119 de Salmos. Você já abriu, amém? O salmista diz assim: a terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Vamos tentar ler juntos, mesmo nas muitas versões. Vamos lá? A terra... parece que está todas elas iguais, né? Só a primeira frase. Vamos lá uma vez mais? A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Amém? Senta um pouquinho. Primeira pergunta para a nossa meditação cotidiana. Quando o salmista diz assim: a terra, ó Senhor, a terra está cheia da tua benignidade. Deixa eu perguntar aos irmãos. Deus sabe disso ou não? Essa afirmação que o salmista faz para o Senhor: ó Senhor, a terra está cheia da tua benignidade. Será que Deus já não sabia disso? Sim ou não? Pergunta o irmão da sola daí: Deus sabia ou não? Qual é a resposta? Sim ou não? Diga. Sim, Deus sabia. Então quando diz assim: ó Senhor, a terra está cheia da tua benignidade, de fato, de verdade, ele está falando isso para quem? Para si mesmo. Ele faz uma afirmação daquilo que ele escolheu ver na terra. Ele está dizendo: Deus, quando eu olho para a terra, o que eu resolvi ver, olhar e detectar é o que de bom há nela. E eu tenho visto que essa terra está cheia da tua benignidade. Agora, responda outra pergunta. Geralmente, quando nós olhamos para o mundo, para a terra, quando nós olhamos para a vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o que mais está patente diante dos nossos olhos, diante dos teus olhos? O que mais você vê na terra hoje? Benignidade? Bondade? O que você mais vê na terra hoje? Malignidade. Para que vejamos o mal na terra, não precisamos fazer força, basta abrir os olhos e pronto. Abre o jornal.
Leia o jornal, não é? Leia, compra a revista semanal, leia Veja, leia Infoque, leia Isto É. Ou quem não tem dinheiro para comprar jornal, revista, tá duro, abre a janela, liga a televisão, pega um ônibus, caminha nas ruas, onde quer que você caminhe. Nós estávamos no retiro de casais domingo passado e soubemos que aqui, às 5 horas, houve um tiroteio hediondo, né? Foi correria para tudo que é lado. De modo que, se nós fôssemos reproduzir essa frase hoje, nós reproduziríamos como: ó Senhor, a terra está cheia de malignidade. E estaríamos dizendo alguma mentira, sim ou não? Não. Agora uma outra pergunta: no tempo do salmista não havia malignidade na terra? Sim ou não? Havia. Era o tempo das batalhas, das muitas cruzadas, das muitas guerras, das perseguições, das batalhas de espada, de corte de sangue, de conquistas. Era um tempo de guerra. Agora, quando o salmista diz assim: Senhor, a terra está cheia da tua benignidade, o que ele está falando é o seguinte: Senhor, eu estou vendo que a terra está marcada pelo sangue, pelo mal. Eu vejo que de fato o mundo, quem sabe, embora não tenha sido escrito ainda, o mundo jaz no maligno. Eu estou vendo diante dos meus olhos, mas ele está dizendo assim: Senhor, eu não vou me permitir olhar tão somente para o mal que está diante dos meus olhos, porque eu sei que no meio dessa malignidade toda ainda existe muito da tua benignidade. Eu sei que o mal, embora esteja diante dos meus olhos, eu sei que esse mal ainda não dominou por completo, porque a benignidade do Senhor ainda está espraiada nesse planeta. O que ele está falando aqui, irmão, é que ele simplesmente não perdeu as esperanças. Ele está dizendo, ao mesmo passo que ele vê um homem matando aqui, um homem ferindo alguém aqui, ele está vendo solidariedade do outro lado. Enquanto ele está vendo um nascer enfermo aqui, ele está vendo Deus curando o outro acolá. Ele está vendo um perdendo o emprego aqui, ele está vendo o outro sendo aprovado no outro concurso ali. Embora ele veja corrupção no governo do lado de cá, ele vê a Polícia Federal prendendo juízes do lado de cá. Ele está dizendo: Senhor, a terra está cheia da tua benignidade. Ele está dizendo que resolveu para onde vai olhar. E o que a gente aprende aqui, irmão, para o nosso viver cotidiano, porque nós estamos cercados de mal, de malignidade, muitas vezes nós perdemos a capacidade de perceber o bem que está do nosso lado, diante de nós. Você de repente está aí tomado por uma enfermidade, alguém que se ama está tomado por uma enfermidade, e você desistiu de crer na bondade de Deus por causa dessa enfermidade, mas não está percebendo quanta gente te assiste nessa enfermidade. Quanta expressão de carinho, quanta expressão de amor, quantas portas estão sendo abertas. Você não está percebendo a força que está brotando dentro de você, dentro do teu ente querido que está doente. De onde está vindo essa força? Meu Deus, de onde? Eu nunca imaginei que a minha esposa, minha mãe, meu marido fossem reagir dessa forma. Eu nunca esperei que ele fosse suportar uma coisa tão grande como essa. Meu Deus, eu pensei que ele fosse se desesperar. Mas ele está ali, ó, equilibrado. De onde vem essa força? A benignidade do Senhor. O que o salmista está dizendo é o seguinte: Senhor, eu estou vendo o mal acampando-se diante de mim, mas eu sei que a terra, a despeito do mal, ainda está cheia da tua benignidade, e eu não vou permitir que esse mal que está ao meu redor entre dentro de mim ao ponto de me cegar, de modo a me impedir a ver a bondade do Senhor no mundo. Porque muitas vezes, irmãos, quando o mal nos alcança mesmo, nós tendemos a dizer assim: cara, não vale a pena. O Senhor não é bom, o Senhor não existe. O Senhor me abandonou, o mundo perdeu sentido, a vida perdeu sentido. Não há mais esperança, está tudo acabado, acabou. Cheguei no fundo do poço, chegamos no fim do túnel, o túnel não tem saída, não há luz. E o salmista está dizendo assim: Senhor, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim, o Senhor se levantará da terra no nome de Jesus. Essa foi a palavra que teve na boca de Jó. Jó foi tomado completamente pelo mal. E ele disse: mas eu sei que o meu Redentor ainda vive. Ele não está morto.
Como quem diz, eu sei, Senhor, que no meio dessa malignidade toda que me alcança, ainda vou ver a benignidade do Senhor. E porque ele não desistiu de crer, ele viu o seu cativeiro sendo mudado e a sua bênção sendo quadruplicada pela benignidade do Senhor, que é sobre todas as coisas, sobre todos. E o que esse texto me ensina, que o que os meus olhos veem, influenciam diretamente a minha qualidade de vida. Para a gente encerrar essa meditação aqui, abra a tua Bíblia em Mateus 6, capítulo 22. Esse texto fala que a qualidade de vida que eu vivo está intrinsecamente ligada com a minha capacidade de ver e para aquilo para o que eu olho. A minha qualidade de vida, a minha vida cotidiana, está intrinsecamente ligada, diria mais, subordinada à minha visão, à minha capacidade de ver e discernir. O salmista diz, Senhor, vejo muito mal, mas os meus olhos vão se prender na tua benignidade. Vem Jesus e diz assim lá em Mateus capítulo 6, olha lá. A candeia do corpo, ou seja, o que ilumina o corpo, são o quê? Diga, os olhos são o que alumia o corpo. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo o quê? Será tenebroso. Ele está dizendo assim, o teu corpo, a tua vida, esse lugar dentro do qual você existe, o teu corpo, será bom ou mal, dependendo dos teus olhos. Se os teus olhos só se fitarem no mal, teu mundo, tua vida será tenebrosa. Mas se você perceber o bem da terra, não desistir de olhar no meio daquela roseira espinhosa, o broto de rosa que brota ali, você vai ter a sua vida tenebrosa. O salmista está dizendo assim, ó Senhor, toda a terra está cheia da tua benignidade. Ele está dizendo, eu escolhi olhar o bem, eu escolhi não perder a capacidade de olhar o bem passeando na terra. Porque quando nós somos cercados pelo mal, nós achamos que não existe mais bem na terra. Meu irmão, nessa noite a minha oração é que Deus te dê olhos para perceberem na simplicidade a bondade de Deus e o bem dele que ainda existe na terra. Porque essa terra está cheia da glória de Deus. E o Deus que a gente serve ainda tem tudo sob controle. Não permita que o mal que te circunda te roube a capacidade de crer, de que o bem é mais poderoso e de que o teu Senhor vai se levantar da terra e vai te dar vitória no nome de Jesus. Não desista de crer. Não olhe só para os homens maus. Não olhe só para as trevas. Não olhe só para as traições. Não olhe só para as corrupções. Olha para as portas que estão sendo abertas. Olha para as vidas que estão sendo curadas. Olha para a solidariedade entre os homens. Olha para a expressão de simplicidade que ainda existe na terra. Deus ainda tem tudo sob controle. E se você hoje é vítima do mal, creia. Deus vai reverter o teu cativeiro e vai te dar vitória no nome de Jesus. Depende para onde você está olhando. Que Deus te dê olhos bons para ver que a bondade de Deus ainda circunda a terra no nome de Jesus. Amém, amados? Vamos aplaudir a Ele e vamos louvar o seu nome. Irmãos, nós temos ministrado já ao longo de 2 meses a doutrina do Espírito Santo. Essa tão incompreendida doutrina, que como nós começamos o nosso estudo, por incrível que pareça, o nosso Deus que é triuno, e se manifesta através da sua trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, revela na sua palavra o papel de cada uma das personalidades da trindade. Deus Criador, Jesus Redentor, o Espírito Santo Consolador, Capacitador. É o Espírito da comunhão, é aquele que Jesus disse lá em João capítulo 13, que quando ele fosse assunto aos céus, ele voltasse aos céus, ele disse, não vos deixareis órfãos. E ele disse que para que nós não estivéssemos órfãos, nos mandaria o Consolador. E nesse mesmo capítulo ele diz que o Consolador seria o Espírito Santo, que ele chama de Paráclito. Aquele que
é o Paráclito. O Paráclito é traduzido literalmente aquele que é chamado ao lado para ajudar. Ele fala que no tempo de orfandade, ele não nos deixaria órfãos. Ele faria, olha, a terra passará por um tempo de orfandade. Orfandade, o órfão é aquele que não tem pai nem mãe. Aquele que perdeu a referência, perdeu o referencial, perdeu a capacidade de receber amor incondicional, sem condições. O amor de pai e o amor de mãe, só pai e mãe podem dar. Esse amor é incomparável, não se acha em lugar nenhum. Ninguém é capaz de amar como uma mãe. Por mais que ame, esse amor nunca será um amor materno. É um amor que é amor porque é amor. Não tem nada a ver com o objeto amado. É meu filho e acabou. Pode ser um monstro, um serial killer. Pode ser o presidente da república. É filho. E a mãe ama da mesmíssima forma. E Jesus disse, esse amor seria quase que extinto da terra. Mas ele está dizendo, o meu povo não ficaria órfão. Vocês não perderiam o referencial. Mandarei o Espírito Santo. E ele fala, nós já estudamos sobre isso, que o Espírito Santo, na diversidade da vida, na vida de orfandade, o Espírito Santo trabalharia a comunhão. É aquele que ele enviaria para possibilitar a convivência dos homens. Na diversidade, na diferença do que nós somos, quando seríamos tomados pela orfandade, pelo egoísmo, pela falta de amor, pela incompreensão, pela competição, pela corrupção, ele está dizendo, o Espírito Santo possibilitaria a convivência, a comunhão. O ministério do Espírito Santo é comunhão. Então ele envia o Espírito Santo para a terra e diz, o mundo não pode receber. Já estudamos sobre tudo isso. Só poderiam receber aqueles que receberiam a Jesus como Senhor, como Cristo. O Espírito Santo seria derramado, portanto, sobre a igreja. E esse Espírito Santo é o que desenvolveria a comunhão dos crentes. É o que causaria a possibilidade dos crentes andarem de tal forma amalgamados, unidos, em comunhão, que tal comunhão, diz a palavra, é o que mostraria ao mundo de que Jesus está no nosso meio. Ele disse lá na sua palavra, nós estamos isso. O mundo só reconhece que Jesus está entre nós por causa da comunhão que nós desenvolvemos no caminho. Bom, quando nós analisamos a igreja evangélica no Brasil, nós podemos ter tudo, menos comunhão. Somos uma igreja dividida, somos uma igreja cismada, vivemos em cisma, somos uma igreja que compete, somos uma igreja que fala mal uma da outra, somos uma igreja completamente desunida e exatamente por causa da desunião da igreja, é que o Brasil está como está, o Rio de Janeiro está como está, São Paulo está como está, o mundo está como está, o Iraque, os Estados Unidos, a humanidade está como está. A terra está ferida por causa da igreja. Porque nós vemos desde 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a palavra de Deus ao seu povo dizendo o seguinte, se o meu povo, quem sabe esse versículo? Que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então o quê? Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei o quê, irmão? A sua terra. Veja, o texto começa, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e arrepender dos seus pecados, então eu sararei a sua terra. A nossa terra está doente. Se a nossa terra está doente e não está sarada, chegamos à conclusão, portanto, que o meu povo, o povo de Deus, não ora, não busca a sua face, não se arrepende de seus pecados. Nós somos no Brasil uma igreja dividida. A igreja evangélica é uma vergonha. Só nós evangélicos não temos coragem de dizer isso. E onde é que a igreja de Deus se divide mormente? Por incrível que pareça, em cima do bendito do Espírito Santo. Aquele que veio para unir, aquele que veio para possibilitar a comunhão, aquele que veio para que pudéssemos em maturidade transcender as convergências, se nos unirmos numa convergência, transcender as divergências para chegarmos e nos unirmos numa convergência, esse mesmo Espírito que veio para desenvolver o ministério da comunhão, porque é mal compreendido, é a causa da divisão da igreja.
Porque, como temos dito desde o início, a igreja concorda em tudo. Em quem tem que evangelizar o mundo, sobre a doutrina da Trindade, sobre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Agora, quando chega na doutrina do Espírito Santo, quando chega no batismo do Espírito Santo, quando chega nos dons do Espírito Santo, quando chega na pessoa do Espírito Santo, aí é pentecostal para um lado, tradicional para o outro, neopentecostal para o outro, e os neotradicionais, e os neopentecostais, os neotradicionais, e a gente vai dando nomes e sobrenomes nas igrejas, sendo que cada um vai vivendo no seu mundinho, cada um vai criando o seu reinado, e a gente vê fenômenos como esse que existe aqui. Nós estamos aqui do outro lado da rua, tem uma igreja bem em frente ali, daqui eu vejo lá a pastora pregando agora, pregando a mesma palavra. Aí o ímpio passa aqui na porta e fala assim, vem cá, o que é isso aqui desse lado direito? Aqui é uma igreja. E aqui do lado esquerdo é uma igreja também. Ué, mas eles pregam o quê? A palavra de Deus. Qual Deus? O Deus do céu. E por que tem uma em frente à outra? Quem é que pode responder? Que resposta você dá? Aí ele anda mais 100 metros, tem outra aqui do lado. Vai na rua aqui de trás, tem outra aqui de trás. Responde para o ímpio, por que vocês têm um monte de biboquinha assim? Por que vocês evangélicos vivem em portinha? Por que vocês não se unem e fazem uma igreja forte? Para que possam, em maturidade, criar estratégias missionárias. Estratégias. E olhar a cidade, botar a cidade no mapa e dizer onde é que tem igreja, onde é que não tem. Quais os lugares mais carentes e menos carentes. Vamos crescer ordenadamente. Por que vocês não fazem isso? Ah, ímpio, é porque nós não temos a capacidade dialogal. A gente não consegue conversar. Nós não conseguimos ficar 5 minutos sentados numa mesa para falar sobre o reino de Deus. Quem é o culpado disso? O Espírito Santo. Agora, é o Espírito Santo? Não, é a má compreensão a respeito dele. Aí nós começamos a falar sobre o Espírito Santo, e já aprendemos quem é o Espírito Santo, aprendemos que ele é Deus, e aprendemos que ele é uma pessoa, ele não é uma energia. Geralmente a gente fala, queremos a força do Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Se você quer a unção dele, você quer a força dele, você quer o poder dele. E ele? Ele é uma pessoa, falamos sobre isso. Falamos sobre a sua relação com a palavra de Deus. Falamos sua relação com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Terminamos domingo, quarta-feira passada, sua relação com o mundo. E hoje nós vamos começar a estudar o Espírito Santo em relação ao crente. Quantos crentes nós temos aqui hoje? Levante a mão e diga, eu sou crente. Quantos nascidos de novo nós temos aqui? Diga, eu nasci de novo. Diga assim, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, muito bem, é com você que a gente vai começar a falar hoje. Como é que o Espírito Santo se relaciona com você, comigo, conosco? O que é que o Espírito Santo tem a ver conosco? E quando a gente fala da relação do Espírito Santo com o crente, geralmente nós temos observado que a igreja cai em 2 extremos. E quando eu falo cair em extremo, eu estou falando, perdemos o equilíbrio. E o sucesso em qualquer área da vida está em achar o equilíbrio. Se nós pendemos ou tendemos para um extremo, nós estamos ainda que caminhando desequilibrados. E quando se fala da relação do Espírito Santo com o crente, nós caímos em 2 extremos. O primeiro extremo é o extremo pentecostal e neopentecostal. O extremo pentecostal é aquele grupo que dá vazão exclusiva à condição experiencial. O que interessa é que eu estou sentindo. Então, se eu estou numa reunião dessa aqui, e o pregador e o dirigente, ele começa a incendiar o Espírito Santo de Deus, está aqui, vou liberar uma palavra profética, Deus vai dar vitória. E a gente começa a se emocionar, a gente começa a tremer, a gente começa a falar, e a gente começa, Deus vai dar vitória, o Senhor vai te batizar nessa noite, o Senhor vai ministrar uma palavra de graça, e a gente vai sendo tomado por esse fogo, e a gente vai se animando, fica de pé e começa a falar, e começa a glorificar ao Senhor, e a gente começa a falar e glorificar ao Senhor, nosso corpo se estremece, e a gente diz, o Espírito Santo está aqui nesse lugar está cheio da glória de Deus, aleluia! Não vai inflamando aí dentro? Vai, a gente vai inflamando. E aí, a gente vê acontecendo todo tipo de reação no seio da igreja.
cai um para cá e falam em língua lá, outro corre no meio da igreja, outro começa a pular, e outro começa a falar mais alto, e outro começa a dar soco no ar, o outro começa, e a gente diz, esse lugar está cheio da glória de Deus. Como é que você sabe que está cheio da glória de Deus? Porque eu estou sentindo algo tremendo, eu estou arrepiado, irmão. Mas muitas atitudes das quais nós vemos e sentimos, se for confrontado com a palavra, não encontra respaldo. Então existe esse extremo em que a pessoa vem para a igreja e ela quer sentir. Eu preciso sentir alguma coisa, eu preciso me arrepiar. Eu preciso ter uma experiência, eu preciso sair daqui com uma experiência diferente com o Espírito Santo. Mesmo que não seja justificável. Esse é um extremo. É um sentimento que não se explica. Mas se nós vamos para o outro extremo, tem aquele extremo que é exatamente o oposto, é o teológico, o doutrinário. Geralmente caem aí as igrejas tradicionais, entre estas a Batista, que diz que toda ação espiritual é teologicamente explicável. É filosoficamente justificável. É doutrinariamente explanável. De modo que, como a gente acredita que a ação espiritual ela é teológica, ela é estudável, discernível, nada do que o Espírito Santo faz, então, precisa ser sentido. E quando se vê alguma reação sensitiva, o teológico, o tradicional diz, isso é emocionalismo barato. Porque o Espírito Santo, primeiro, não é surdo para estar gritando desse jeito. Não é uma energia elétrica para estar tremendo desse jeito. E aí ele fica daqui, porque ele não tem experiência, julgando quem tem experiência. Ele justifica aquilo à luz da palavra, da filosofia, da teologia, mas não acredita que o Espírito Santo é alguém com quem a gente tem experiências inexplicáveis. Então, de lá, fica um que só quer sentir. Ele é sensitivo. Ele quer tremer, ele quer babar. Ele quer correr no templo, ele quer cair no poder. Ele quer, sei lá, quero sentir qualquer coisa, pastor. Porque se eu não sentir nada, eu não acredito que o Espírito Santo esteja agindo nesse lugar. Por outro lado, tem aquele que não quer sentir nada, porque ele acha que não tem que sentir. Ele é teológico. Aí o culto é aquele culto que a gente conhece, né, irmão? Se a mosca passar voando, a gente conhece, a gente está vendo, tem uma mosca aqui, e essa mosca é cantora, né, lírica. Está numa tonalidade, a gente sabe a tonalidade da mosca. E o teológico diz assim, nós estamos nesse silêncio cemiterial, porque nós estamos diante de um Deus que é digno de reverência. Aí nesse culto não tem nenhuma expressão humana, emocional. E eu acho que ambos estão desequilibrados. Cito experiências, roda esse país inteiro. Houve uma igreja, já falei sobre isso aqui num dos cultos, se eu não me engano. Eu estava numa igreja onde eu sentei aqui. Daquelas igrejas que você vai, aí bota esses 4 bancos daqui, cabe 4 bancos dentro da igreja. Aí então 5, 10, 20 pessoas lá. Mas aqui no púlpito cabe 35. 25 no banco, 35 no púlpito. Tem mais presbítero e pastor do que membro. E eu estava lá para pregar. Aí tem oportunidade para o irmão, oportunidade. Será que vamos dar oportunidade para pregar também, meu Deus? E a hora está avançando. Foi 9h30, começou a intercessão. Aí cai um para cá, cai um para lá, cai um para cá, cai um para cá. Eu estou vendo, tem uns 20 irmãos aqui, já caiu uns 4. Se cair mais 4, vou pregar para metade da igreja. Eu estou aqui, né? Irmão, Deus, não deixa cair mais ninguém não, pelo amor de Deus. Porque... E cai para cá, cai para lá, cai para lá. Caiu a metade da igreja. Me deram a palavra 5:10. Amém? Que hora que acaba o culto, pastor? Acaba 9h30, pastor. São 5:10. Fica à vontade. Que o Espírito colocar na sua boca. Olha, pastor. Depois vem, preguei 10 minutos exatos. 10:05 eu entreguei a palavra de volta. 10 minutos. E os irmãos estavam caídos no chão, continuaram lá. Eu preguei e eles deitados. Acabou o culto. Nós fomos lá para trás comer o suco de caju com pastel de carne, como geralmente acontece. Fomos
Acabamos o culto, os irmãos deitados. Lanchamos. Estou indo embora, olho dentro do templo, os irmãos estão deitados. Na porta eu não aguentei. Eu falei, pastor, aquele pessoal lá dentro deitado. Ah, pastor, vão ficar aí provavelmente até amanhã cedo. Mas por que vão ficar? Por que eles não levantam? E o pastor falou assim para mim, porque eles estão, pastor, na cola do Espírito Santo. Na cola do Espírito Santo. Ah, sim. Legal. Estão colados no chão. Não emiti nenhuma opinião. Agora, quando a gente recorre para o respaldo bíblico, teológico e doutrinário, nós não encontramos. Mas o fato é que aqueles irmãos caíram e estão colados no chão. Por outro lado, eu estive numa igreja, numa grande igreja. Grande igreja. Aniversário de 85 anos. É daquelas igrejas onde não se pode fazer nada. Tudo que vai acontecer no culto está lá no papel. O Espírito Santo quiser fazer alguma coisa, tem que bater na porta e pedir licença. Senão não faz nada lá, não pode mudar nada. Se o pastor mudar, o ministro de música pega ele no gabinete depois do culto. Porque é o ministro de música que faz a ordem do culto. Naquele culto eu levei alguém que se converteu aqui, que serviu a bruxaria 25 anos, isso tem alguns anos atrás, e se converteu aqui depois de ter servido a Satanás, trabalhar com magia negra, 25 anos, matava animais, sacrificava animais, fazia bruxaria. Ela se converteu aqui, e naquela noite que ela se converteu, nós cantamos um canto que você conhece. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo nome, a alegria de toda a terra. A segunda estrofe diz, e que nos ajuda contra o inimigo. Quando ela viu essa palavra, nos ajuda, ela sempre quis se libertar disso, mas ela não conseguia. Grande é o Senhor que nos ajuda contra o inimigo, diante da palavra que ela ouviu. Ela, na hora do apelo, ela veio no templo antigo, se eu não me engano, ela se ajoelhou e chorava, mas convulsivamente. E aquele que nos ajuda contra o inimigo, a libertou do poder do inimigo. Então aquela mulher, ela ficou tão dedicada à igreja, que toda vez que cantava grande é o Senhor e muito digno de louvor, essa música virou o marco divisor de águas dessa mulher, o marco divisor histórico dessa mulher. Ela é uma antes do grande é o Senhor e outra depois do grande é o Senhor. Então toda vez que canta essa música, essa mulher chora, ela convulsiona, ela entra em desespero de alegria, de choro, porque lembra do passado dela, o que é o presente dela. E nessa igreja essa mulher estava. Qual música que canta nessa igreja? Grande é o Senhor. Aí naquela igreja grande, tá a dona lá no meio do salão, e aí quando canta a música, aí aparecem duas mãozonas, tem dizendo, grande, eu falei, e é ela? Naquela igreja todo mundo em posição de sentido, eu falei, não vai prestar. E eu estou olhando daqui, e ela está chorando, está chorando, está chorando. E eu estou sentado no púlpito. No meio do culto, o pastor levanta, para de tocar, para tudo. Parou a música no meio do culto. E a dona estava lá no meio do salão, chorando. A música parou, o som parou, tudo parou e ela está lá. Ela não estava lá. Ela estava no espírito, irmão. Ela estava em outra dimensão, ela estava em alfa. Ela estava lembrando o que Deus fez na vida dela. Depois de alguns segundos, mas de que segundos? Porque o pastor pegou o microfone e falou assim, a irmã aí, ó, a irmã que está de mão levantada, nesse chororô aí, a irmã que eu estou falando, aí que ela voltou. A igreja toda olhou para ela. Quero dizer a irmã que aqui na nossa igreja nós não somos dados esse tipo de palhaçada. Ai, minha ovelha. Eu levantei daqui, peguei o microfone na mão dele e falei assim, essa palhaça, pastor, é minha ovelha. E essa palhaça serviu a Satanás há 25 anos e foi liberta de Satanás através dessa música. Então ela não é palhaça, ela é adoradora. No meio da igreja. E se essa palhaça não é bem-vinda aqui, eu também não sou. Desci do púlpito, saí pelo meio do corredor, peguei a irmã e fui embora. A igreja desesperada, pastor, pelo amor de Deus, não vai embora, desculpa o nosso pastor, tem misericórdia. Fui embora. Os irmãos lembram que eu já contei essa história aqui.
Ou seja, aqui nós não levantamos mão, nós não choramos, nós não damos glória a Deus, nós não fazemos porcaria nenhuma. De um lado, um emocionalismo não discernível. De um lado, um racionalismo não sensitivo. De modo que essa razão da igreja grande é doença. Esse emocionalismo da igreja pequena é doença, é desequilíbrio. São os extremos. E o segredo da vitória em qualquer área da vida, principalmente na espiritual, é buscar o equilíbrio, o meio termo. E o que é o meio termo nisso? É viver uma espiritualidade que se permite emocionar na presença de Deus. Porque eu não sei se você sabe, irmão, mas a presença de Deus é emocionante. Amém ou não, irmão? Quantos já choraram na presença de Deus, irmão? Oh, glória. Bem-aventurados os que? Chora, irmão. Então, é uma espiritualidade que se emociona, mas que não perde a razão. Uma emoção racional. Eu estou chorando, pastor, mas eu sei porque eu estou chorando. Pastor, eu estou tremendo, estou arrepiado, mas eu sei porque eu estou arrepiado. Porque quem tira a tua razão é o diabo, o Espírito Santo não. É viver uma emoção que se permita pensar e viver uma razão que se permita emocionar. É estar de tal forma de domínio da razão que por causa do domínio dessa razão, daquilo que Deus está fazendo, a gente se emociona. Isso é espiritualidade sadia. Agora, na igreja no Brasil tem esses dois extremos. O racional empedernido, gélido, icebergizado, e tem o emocionalista, irreflexível, descerebrado e quase jumentado. Aí fico daqui dizendo, olha, vocês são uma geladeira, e vocês parecem mais fogo do inferno. Você não sei o quê. Aí fica aqui, ó, a igrejinha brigando para cá, brigando para lá. Quem tem mais poder, quem tem poder, quem não tem poder. Quem é mais santo, sua igreja é Babilônia, sua igreja é não sei o quê. A sua igreja é lá. E o diabo está lá trabalhando. E desculpa aqui, eu sou crente. E os idiotas dos crentes estão nas igrejas discutindo quem tem mais poder. Eu sou crente. Agora, como é que esse Espírito Santo se relaciona conosco, irmão? Como é? Porque a Escritura valoriza os dois aspectos. Mas os dois aspectos têm que estar juntos. Então, o que a gente aprende hoje sobre a relação do Espírito Santo com o crente? Vamos a João capítulo 3. Você já está lá, não está? Pois bem. Veja o versículo 5. Esse texto aqui é aquele de Nicodemos, né? Nicodemos aparece... Vamos ler do versículo 1. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Quantos têm ouvido as ministrações do domingo de manhã sobre os fariseus, que eu denominei, aos quais Jesus chama de sepulcros caiados? Levante a mão. Então vocês viram como Jesus trata os fariseus, né, irmão? Hipócritas, raças de víboras, hipócritas, raça de víbora. Vê lá em Mateus capítulo 23. Jesus arrebenta com os fariseus, sepulcros caiados, por fora vocês parecem, mas por dentro carregam podridão. Jesus arrebenta com os fariseus. Aí aparece um dos fariseus chamado Nicodemos. Um dos principais diz assim, este foi ter com Jesus de noite, porque de dia ele poderia ser julgado por alguém, né? Os hipócritas são assim. Rabi, sabemos que é mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí vem o 5. Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer, do que leia? Da água e do que mais, irmão? Não pode o quê? Entrar no reino de Deus. Se alguém não nascer, do que, irmão? Da água e do? Diga, água e espírito. O que é nascer da água e do espírito? Ele está dizendo, se não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus.
Você pode entrar na religião farisaica, você pode entrar na religião evangélica, você pode entrar na religião católica, você pode entrar em qualquer religião. No reino de Deus, não. Para entrar no reino de Deus, você tem que ser nascido de novo. É regenerado. É gerar de novo. Jesus está falando de regeneração. Ele não está falando de um novo nascimento. Está falando de um nascimento novo. Porque na cabeça de Nicodemos, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Não, não é nascer de novo. É receber um novo nascimento. Não é geográfico, é espiritual. Tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Então a primeira relação do Espírito Santo com o crente é que o crente é gerado, é regenerado, é gerado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos regenera, nos gera de novo. Nós já estamos gerados? Estamos na carne. Agora, o Espírito Santo, quando entra em nós, ele nos gera de novo. Não é geração da carne, é uma geração espiritual. Então, o papel primário do Espírito Santo com o crente é que ele nos transforma numa nova criatura. Ele nos transforma num novo homem, numa nova criação, numa criação de Deus. O homem é transformado em homem de Deus quando o Espírito de Deus entra nesse homem. E aí vem aquela famosa frase, geralmente quando a gente está perdendo ou reivindicando, bom, eu também tenho direito a isso, porque afinal de contas, eu também sou o quê? Filho de Deus. Só que a Bíblia diz que a todos que os receberam, aos que creem no seu nome, a estes foi-lhes dado o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Quem é que se torna filho de Deus? Quem crê no nome de Jesus. Quem crê no nome de Jesus recebe o Espírito Santo, nasce de novo. Vem Paulo e diz lá em 1 Coríntios 5,17, pelo que se alguém está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura, nova criação. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Então o que é essa nova criação? Do que Paulo está falando? Do que Jesus está falando aqui em João? Ele está dizendo que sem a obra do Espírito Santo não há nada novo no coração do homem. Ele está dizendo que só o Espírito Santo gera uma nova criatura dentro do homem. Se a gente pega e estuda a história, vamos estudar a moral social. Se a gente estuda a moral social faz nascer um moralista. É isso que a moral faz. Trabalha no comportamento. Se a gente for estudar os compromissos cívicos, os compromissos cívicos fazem aparecer um cidadão responsável, é verdade. A política faz aparecer um crítico. A religião faz nascer um filântropo. Mas nem a religião, nem a política, nem a moralidade, nem os compromissos cívicos, nem nada. Nem o amor pela família. O amor pela família pode tornar o homem menos egoísta, mas não faz nascer algo novo dentro dele. Só pelo Espírito Santo algo novo é gerado dentro de nós. Por que só pelo Espírito Santo algo novo é gerado dentro de nós? Veja o versículo 6 aí. O que é nascido da carne é o quê? É carne. O que é filho da carne? Carne. O que a carne pode gerar? O que emana da carne? O que só pode sair da carne? Carne. E se você nasceu da carne, você é carne. Agora, quer nascer do Espírito? A Bíblia diz nesse mesmo versículo, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí, quando a gente começa a pensar um pouco mais, o que é nascer da água? O que é nascer do Espírito Santo? E quando a gente estuda o que é nascer da água, o que é nascer do Espírito Santo, será que todo crente que a gente tem com o nomezinho no hall de membros da igreja nasceu da água e do Espírito? Será que todo irmãozinho que anda de terno e gravata quadriculado nasceu do Espírito Santo? Nasceu da água? Quando a gente estuda o que é nascer da água e do Espírito, a gente está falando de uma coisa muito séria e muito mais profunda do que o crente que não reflete pode imaginar. Volta a tua página aí para João capítulo 1. Veja o versículo 19.
João Batista dando testemunho de Jesus. E este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Mandaram João, ele estava batizando no deserto, e perguntaram: quem é você, João? Aí você vai lá no versículo 24. E os que tinham sido enviados eram o quê? Fariseus. Os fariseus mandaram gente para o deserto perguntar: ô João, quem é você, brother? Foram os fariseus. Muito bem. O que diz aí o versículo 25? Então lhe perguntaram: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Respondeu-lhe João: eu batizo em água. No meio de vós está um a quem vós não conheceis. Aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar a correia da alparca, da sandália. Estas coisas aconteceram. Aconteceram onde, irmão? Essas coisas boas só acontecem em Betânia, não tem jeito, né? Essas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que vim batizando em água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me diz: aquele sobre quem vires descer o Espírito, e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Agora olha aqui para mim, você entender, irmão, que é pouco crente que entende isso. Quando Jesus diz a Nicodemos, o fariseu, lembra, ele era um fariseu, um religioso. Se você, fariseu, não nascer da água e do Espírito, nem no reino de Deus você entra. Você pode ser o mais importante da tua religião, a tua religião é mais importante da terra, mas ainda religioso, e ainda que importante, você está fora do reino. Tem que nascer da água e do Espírito. Religião não forma cidadãos do reino. Religião não forma cidadãos de Deus, nem cidadãos do céu. Você pode ser um homem da religião sem ser um homem de Deus. Tem que nascer da água e do Espírito. Aí ele se reporta a palavra de João Batista no deserto. Quando esse fariseu foi enviado até ele para perguntar quem era João. Esse fariseu ouviu João dizer assim: não, eu não sou Jesus não. Jesus vai vir depois de mim, porque eu só estou batizando vocês com água. Mas ele vai vir, não vai batizar vocês com água. Vai batizar vocês no Espírito Santo. E deixa, eu não sou digno nem de tirar o sapato do pé, meu irmão. Aí Jesus aparece passando no meio do João. Olha lá, eis o Cordeiro de Deus. Aquele lá é o cara. É aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo, com fogo. E o fariseu então fica olhando quem é Jesus. E esse fariseu volta para a sinagoga e diz assim: ó, João disse que ele não é o Messias, ele não é a encarnação de Elias, ele não é nada. Nem profeta ele é. Ele disse que está batizando na água lá. Mas ele apontou para um cara chamado Jesus e disse: esse cara vai batizar a gente com o Espírito Santo. Lembra que essa palavra foi liberada para um fariseu. Agora, o que essa palavra repercute na cabeça de um fariseu? Repercute a palavra do profeta Ezequiel, uma palavra de Deus pelo profeta Ezequiel, quando Israel era cativa no cativeiro babilônico, e estava diante da promessa de restauração. Como seria a restauração de Israel quando no tempo de Ezequiel estava no cativeiro babilônico? Abre a tua Bíblia em Ezequiel capítulo 36. Você vai entender. Abra lá. Porque se ler a Bíblia só dentro desse contexto, aí vai se criar heresia, a igreja está cheia delas. É o texto fora do contexto. Do que Jesus estava falando quando falava com Nicodemos, que era um fariseu. Ezequiel 36, você vai ver no versículo 24. Você já abriu? Amém ou não amém? Lembra? A promessa, essa palavra de Ezequiel 36, é a promessa da restauração de Israel. Você vê aí no cabeçalho em cima do versículo 16, para quem tem versão parecida com a minha. É a promessa da restauração de Israel que estava cativa. Aí Deus usa o profeta e diz que vai restaurar Israel. Como?
veja o versículo 24. Pois vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, o que ele fará, leia? Aspargirei o que, irmão? Água pura sobre vós. E o que acontecerá? Ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. 26. Também vos darei o que, leia? Um coração o que, irmão? Novo. Como seria esse coração novo? E porei dentro de vós o quê? Diga, um espírito novo. Um espírito novo, diga. Muito bem. Então o que Deus está falando aqui? Um coração novo só é possível com um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardarei as minhas ordenanças e as observareis. Agora presta atenção que eu vou te falar aqui. Quando a Bíblia diz, lá em João 3, que você só pode ser gerado um cidadão novo, uma nova criatura para entrar no céu, pela água e pelo Espírito, Jesus está falando para um judeu, para um fariseu, que isso seria o cumprimento da promessa feita a Israel pela boca do profeta Ezequiel. Que diz que purificaria com água. O que água simboliza? A água, Jesus usa para trazer à memória o judeu, o fariseu, o Nicodemos, a promessa que tinha feito lá. A água é símbolo de purificação. E diz lá dos ídolos, da tradição, do religiosismo. Jesus está dizendo lá em capítulo 3 de João, que nascer da água é ser liberto de toda a estrutura, de toda a instituição, de toda a aparência, de toda a performance. Você vai ser livre tanto da procrastinação, da carnalidade, como da santidade hipócrita. Isso é nascer da água. Mas como é que a gente nasce da água? Através do Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo de Deus, que foi liberado no dia de Pentecoste sobre todo aquele que crê de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que um ser humano pode ser transformado, regenerado, gerado de novo? Só se for pelo Espírito Santo de Deus. Religião não consegue fazer isso. Então, quando você vê uma pessoa que está dentro da igreja, ele pode desenvolver todos os dons, ele pode usar a roupa de crente, ele pode ter a linguagem de crente, ele pode se comportar como crente, mas se da boca dele, do interior dele, não surtem palavras de graça, de misericórdia, frutos que edifiquem, que alimentem, esse sujeito só é membro da igreja, mas não nasceu de novo, irmão. Por que a igreja evangélica hoje se prendeu num dom, como símbolo de que alguém está cheio do Espírito Santo? Qual é o dom que revela que você está cheio do Espírito Santo, segundo a igreja evangélica? Dom de línguas. Pô, irmão, se você falar língua estranha, então você está cheio do Espírito Santo. Fala a língua, irmão. Fala a língua, irmão. Fala a língua. Aí tu fala a língua. Estou cheio do Espírito Santo? Tá. Falou língua? Não está cheio do Espírito Santo. Pô, mas eu ainda bato na minha mulher, não tem problema. Falou língua estranha, tá bom. Eu ainda devo a padaria. Eu falo mal das pessoas. Eu sei falar a língua do Espírito Santo, mas não sei falar a língua do meu filho. Eu falo a língua estranha, mas não sei falar a língua do vizinho, do patrão, do meu empregado. Eu não sei chamar de sim senhor, de sim senhora. Eu não sei dizer obrigado. Eu não sei dizer perdoe-me. Eu errei. Não, mas se você fala a língua, você está cheio do Espírito Santo. Mas esse texto está dizendo que é o Espírito Santo que nos gera de novo. E gerar de novo é colocar em nós um coração não mais de pedra, ou seja, um coração que se permite ser tocado, que se permite emocionar, que se permite sentir, que se permite chorar, se alegrar, celebrar, mas um coração que é misericordioso, um coração que estende mão, um coração que é livre da opinião pública, um coração que não é refém da opinião dos outros, um coração que não vive para impressionar os outros com a sua performance religiosa. Porque há muita gente que tem comportamento de crente, usa roupa de crente, faz tudo que o pastor diz que tem que fazer, mas dentro dele a essência não foi transformada. Prova disso é o nosso país, irmão. Nós somos o maior país cristão do mundo. Ainda assim, 30 milhões de pessoas dormem nesse país ouvindo o som do estômago,
porque dorme com fome. Somos o maior país cristão do mundo. Temos a maior população carcerária do planeta. Somos a 188ª qualidade de vida do mundo. Temos o maior índice de corrupção do planeta. Uma das maiores taxas de desigualdade social do mundo. Temos o maior índice de menores abandonados da Terra. Ora, se nós somos o maior país cristão do mundo, onde é que estão os frutos desse cristianismo? Não, mas a igreja fala língua. Aí eu vou dizer uma coisa para você aqui, irmão, que fala língua, mas não estende mão, você vai para o inferno falando língua estranha. E para você que não fala língua e também não estende, vai para o inferno sem falar. E a gente vê crente em depressão, pastor, eu preciso ser batizado, pastor. Eu preciso falar língua, pastor. Eu preciso falar língua, pastor. Se eu não falar língua, pastor, pastor, como é que vai ser, irmão? Fala língua. Fala língua. Mas fala a língua de um necessitado primeiro. Porque a Bíblia diz que não é pelos dons que nós somos conhecidos pelos frutos. Ele está dizendo a Nicodemos, Nicodemos, você conhece todos os trâmites da religião. Você conhece a lei de Moisés de capa a capa. Você conhece todos os profetas. Você sabe todas as performances da religiosidade. Mas você nem dentro do reino está. Você pode saber todo o trâmite, toda a moralidade, toda a eclesiologia, toda a teologia, toda a doutrina. Mas se você não for liberto disso que você conhece, se o teu coração não for alcançado pela liberdade que só Cristo pode dar, porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ele fala que existe uma falsa liberdade, nem no reino dos céus você entra. Se você não for gerado pelo Espírito Santo, se algo novo não acontecer dentro de você, se o coração não for quebrantado, quebrado, partido, remodelado, nem no reino você entra. Aí esse texto me ensina que é o Espírito Santo quem nos regenera. E há tanta gente, irmão, na igreja vivendo um evangelho quase budista, de martírio, ou de um lado se abstém de todo tipo de prazer, ou do outro lado se martiriza com sacrifícios. Sacrifícios. O crente se converte e fica feio. Aí você tem que entrar em igrejas e tem que ver as revelações. Quantos tiveram revelação? Olha, o Espírito Santo manda dizer que está muito triste com a igreja, porque há mulheres aqui que fizeram raspagem na perna essa semana. Raspou a perna. E a gente tem que ouvir isso. A gente tem que ouvir como um e-mail que está lá na minha caixa, ainda não respondi, eu li hoje. Li hoje. De um casal que está vindo para a nossa igreja, está saindo de uma dessas igrejas doidas que estão por aí. Dessas igrejas que está na nova unção, a unção dos 4 seres viventes, que acredita que a unção do leão é sair nas esquinas pela madrugada, urinando para demarcar território. E tu vê crente urinando na rua para demarcar território. Numa dessas igrejas, que diz que você vive uma vida estéril, porque você não tem a unção da multiplicação. E aí você vai para um lugar e recebe a unção dos órgãos genitais. Que acha que a cidade vai ser mudada se nós alugarmos um helicóptero e derramarmos litros de óleos ungidos sobre a cidade. Pode derramar, irmão. Pode transformar a Baía de Guanabara em óleo. Pode chamar todos os apóstolos do mundo e ungir aquelas águas transformadas em óleo e jogar em cima do Brasil. Se você não lavar a tua roupa para a glória de Deus, se você não estiver lá no futebol, dentro do campo, jogando para a glória de Deus, se você não estiver na tua fábrica mexendo naquela máquina para a glória de Deus, se você não estiver no refeitório da tua empresa, comendo para a glória de Deus, se você não estiver sendo sal, luz, pode jogar todo o óleo do mundo sobre a cidade, que essa cidade não muda. Deus está ensinando para mim que é ser o meu povo, irmão. Aí essa pessoa liga, tem contato com uma palavra pelo site,
vem conhecer a igreja e percebe que está no lugar doente. A irmã em depressão, a irmã vem, Deus começa a restaurar. Só que essa irmã é estéril, ela não pode ter filho. Aí quando comunicou que ia sair de lá, apareceu a revelação e Deus falou que vai lhe dar um casal de filhos. Mas só se você ficar. Só que o coração dela não está lá mais. A Bíblia diz que onde estiver o seu coração, ali estará seu tesouro. O coração dela não está mais lá, não tem mais tesouro lá. E ela resolveu sair da mesma forma. Ela falou assim: se você sair, Deus vai ficar decepcionado com você, não vai te dar mais filho. E o safado ainda usa o nome de Deus. Isso é uma praga, irmão. Isso é um filho do capeta que toma o nome de Deus em vão para prender um ser humano, porque para ele é um número na congregação dele. Se você sair, Deus não vai te dar mais filho. Se você ficar, Deus vai dar. Se você sair, Deus não dá mais. Ou seja, Deus está amarrado a essa geografia aqui. É isso que é a igreja evangélica. Mas não é só ele que é mau, não. Mal é a gente que não conhece a palavra e diz: então eu vou ficar. E está lá em depressão, está tomando remédio, por causa da ignorância bíblica. Vivemos as nossas campanhas de guerra espiritual, batalha espiritual, e a gente está aí com os nossos atos proféticos. Acredito em alguns deles. Mas se eu não for marido para aquela mulher, se eu não for pai para as minhas filhas, se eu não for um ser humano decente, se eu não pagar minhas contas, se eu não estender a mão ao cansado, se eu não atender a causa da viúva e dos órfãos, se eu não for santo quando estiver dirigindo, se eu não for santo quando estiver namorando, se eu não for santo quando trato com o dinheiro da igreja, se eu não for sal, se eu não for luz, não há nada que valha nada, irmão. Agora você que é minha ovelha, escute, estou falando com a minha ovelha, porque há muita gente que não é minha ovelha aqui, você acredita no que você quiser. Qualquer tipo de manifestação de dom, o diabo pode imitar. O que o diabo não pode imitar são os frutos do Espírito Santo. Uma árvore má não pode dar bom fruto. É o Espírito Santo que regenera o crente. E se você foi gerado no Espírito Santo, você é uma nova criatura nele. E o que é a nova criatura? Em tese, para a gente terminar o nosso estudo de hoje. Falei sobre isso aqui alguns domingos atrás. Você sabe o que é ser uma nova criatura? É ter a capacidade, porque tem um homem novo gerado dentro de você. Há um homem novo dentro dessa carcaça velha. E esse homem novo dentro de você foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E esse novo homem nada mais é do que a capacidade de sair de si e pôr-se diante de si e se enxergar. O novo homem é se olhar no espelho e ver a miséria de ser humano que você é. É ver o corrupto ser humano que você é. É ver o frágil, fraco, pobre, cego e nu que você é. Porque o novo homem é a capacidade de se confrontar com o velho. E dizer assim: meu Deus, se eu sou isso aqui, é isso que você é, né? Meu Deus, então como é que eu consigo viver uma vida como essa? É porque existe um novo homem dentro de você, gerado pelo Espírito Santo. Então você sabe que não é por você, é pela graça de Deus que te alcançou pelo Espírito Santo de Deus. Então se eu me enxergo, como eu tenho ensinado aos irmãos, porque eu sou um novo homem, eu entendo que nada do que sou ou tenho porque eu mereço ou porque eu sou bom. Tenho por causa do novo homem que foi gerado pelo Espírito, pela graça. Eu não mereço, é favor imerecido. Então se eu não mereço e tenho, porque eu sei que eu não mereço, quando eu estiver diante da necessidade de alguém que foi alcançado pela corrupção, pela fraqueza, pelo pecado, pelo que a gente chama de queda, eu nunca vou jogar pedra nesse sujeito. A única forma que eu tenho de tratá-lo é com misericórdia. Porque quando ele está caído, nós estamos diante de um homem que pecou, está caído, merece estar caído. Só que eu também merecia. Eu só não estou porque em mim foi gerado um novo homem pela graça de Jesus. Então, ao invés de apedrejar esse homem, eu tenho que dizer para esse homem: homem,
Não te entregues. Porque esse ser que você vê de pé é um ser que esteve caído como você, que só está de pé por causa da graça de Deus em mim. E porque a graça de Deus está em mim, eu compartilho essa graça contigo. E você vê isso muito claramente diante da porta formosa. Dá uma esmola, moço, dá uma esmola. Olha, moço, nós não temos prata nem ouro. Mas nós temos uma coisa que é muito melhor do que prata e ouro. Nós não temos prata e ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. O homem deu um salto e começou a andar no nome de Jesus. Isso é graça. Mas você se lembra desse texto? Antes de falar levanta e anda, o que eles falaram antes? Olha para nós. E é isso que Jesus quer ver reproduzido na terra. Termos a capacidade de dizer para os que estão caídos, olha para nós. Mas não para dizer, veja como eu sou bom, eu sou melhor do que você, não. Veja no que você pode se tornar, se você permitir que o Espírito que fez isso comigo faça contigo. Você pode ser gerado de novo. Quem é que pode ser gerado de novo? Quem entende que precisa ser gerado. Por isso a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esse mesmo reino dos céus, para quem Jesus disse a Nicodemos, você não pode entrar se não nascer de novo. Por que o rico não pode entrar? Porque o rico acha que não precisa ser gerado de novo. Ele é autossuficiente. Por isso que você prega para algumas pessoas, alguns de vocês entram aqui e saem 200 vezes, 200 anos. Mas não vê mudança, transformação. Sabe por quê? Soberba. Você acha que não precisa de Deus? Precisa. Porque todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Todos. E o Espírito Santo de Deus quer gerar uma vida dentro de você que religião não pode gerar, filantropia não pode gerar, obras não pode gerar, fama não pode gerar, dinheiro não pode gerar, serviço eclesiológico não pode gerar. Só o Espírito Santo de Deus. E se você já foi gerado de novo no Espírito, irmão, dá a glória ao teu Deus. Porque você está capacitado com a força que é maior do que toda a força cósmica desse planeta. E através dessa força você pode falar como Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se você entende isso, você não vai se entregar a esse problema que está te matando. Você não vai desistir de acreditar que o amanhã vai ser melhor do que o hoje. Você não vai imaginar que isso é maior do que você. E se chegou até você, é porque Deus entende que você pode vencer isso aí no nome de Jesus. A primeira relação do crente conosco, ele nos gera de novo. Sem o Espírito Santo, não há novo homem. Aí na semana que vem a gente continua falando sobre o Espírito Santo. E não desistam não, irmãos. Porque a gente vai entender cada dom. A gente vai estudar aqui no caminho cada dom do Espírito Santo. Você vai entender exatamente na Bíblia o que é dom de língua, o que é dom da profecia, o que é batismo no Espírito Santo. Mas é tão claro na Bíblia, meu Deus, como é que eu não enxerguei isso antes? É porque você não meditava, você só lia. É porque você não refletia, você só repetia. Todo mundo faz assim, então a gente vai fazer igual. Eu tenho ensinado a vocês podem até se chamar Maria, só não podem ir com as outras, né? Vocês têm que refletir. Deus deu a mim e a você o que não deu ao jumento. Cérebro. Massa encefálica. E a minha oração para a minha igreja tem sido: Deus dê à minha igreja o mesmo espírito que tinha naquela igreja chamada Bereana. Quando o pastor pregava, diz o texto, os crentes sabiam a palavra e viam e mediam para ver se as coisas eram assim mesmo. Então o Espírito Santo regenera. E se você for regenerado, irmão, na tua vida vai começar a fluir os frutos do Espírito Santo de Deus. E se ainda não flui, você precisa se entregar mais ao Espírito Santo de Deus. Porque Ele quer usar você para ajudar a sarar esse planeta inteiro. Porque é através de você, através de mim, de nós, que a nossa terra vai ser sarada no nome de Jesus. Eu acredito que a terra pode ser sarada quando o povo de Deus estiver sarado. É mais difícil acreditar na cura do povo de Deus do que na cura da terra. Porque, embora nós sejamos hoje, dizem as estatísticas, 36 milhões de evangélicos no mundo, lembra? Haviam 30 mil soldados com Gideão. Deus disse assim: não, tem gente demais. Tem gente demais. Leva eles para beber água, leva. Quem? Leva todo mundo para beber água.
Quem enfiar a cara na poça e meter a língua na água, beber igual cachorro, beber igual animal, de 4, esse não presta não. Muita sede, o cara enfia a cara. Dispensa todo mundo. Aí vai lá, 30 mil beber água. Aí 29.700 pessoas meteram a cara na água. Mas os 300 não, os 300 se ajoelharam, levavam a mão na água, bebiam a água, vigiando se os inimigos estavam ao redor. Bebia e vigiava. Saciava-se, mas cuidava, vigiava. Jesus disse assim: libera os 29.700, 300 bastam. 300 bastam. Então eu creio na restauração da nossa terra, porque Deus não precisa de 36 milhões. Ele precisa só dos fiéis. E ele diz que um fiel, irmão, terá força de 1.000. 1.000. E eu tenho dito ao Senhor, eu quero estar entre esses fiéis, irmão. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. Ainda que os escolhidos sejam como os grãos de areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Então não se impressionem com multidões, elas não querem dizer nada. Nada. Porque a única coisa que impressiona Deus não é uma multidão reunida. O que impressiona Deus é um espírito quebrantado. E o espírito quebrantado, diz a palavra, ele não rejeita jamais. Deixa esse teu coração, esse teu espírito quebrantado, para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar nele, porque você já foi gerado nele no nome de Jesus. E o que Deus tem para você é um futuro de esperança, de paz, de vitória, no nome de Jesus. Amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra, que possamos guardá-la no nosso coração. Glória a Deus.